O elenco do Internacional está de folga nos próximos dias, em função da data FIFA e do próximo confronto acontecer somente no dia 19 de outubro. Roger Machado deu um período para os jogadores descansarem e recuperarem principalmente a parte física, que será trabalhada na retomada dos trabalhos que acontece na próxima quinta-feira pela manhã. A repercussão do jogo contra o Corinthians ainda existe. As imagens de bastidores mostram a celebração que aconteceu no vestiário colorado e o abraço de D'Alessandro em Ricardo Matias, o garoto que com um gol de letra deu um ponto importante que pôs o Inter no G6 do Campeonato Brasileiro. E claro que o próximo confronto também já repercute, porque é o clássico Grenal. Inclusive, na Arena do Grêmio, Edenilson deu uma declaração que coloca uma pimenta no clássico do dia 19. A gente fala também a respeito da polêmica na qual a seleção uruguaia está envolvida. Uma declaração de Luis Soares sobre Marcelo Bielsa, técnico da Celeste, repercute bastante e estoura em Sérgio Rocher, que chegou em Montevidéu tendo que dar explicações. Esse é o Diário do Inter KTO deste domingo, 6 de outubro de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo deste domingo, tá? A gente começa falando sobre o dia do Inter que foi de folga. Depois do empate contra o Corinthians, os jogadores chegaram em Porto Alegre e alguns até nem vieram para Porto Alegre porque foram liberados para ter 4 dias de folga, tá? Como já estavam em São Paulo, muitos deles inclusive aproveitaram o aeroporto de Guarulhos, que está funcionando ao contrário do aeroporto aqui de Porto Alegre, para ir para suas casas. O Bernabé, por exemplo, foi para Argentina, o Thiago Maia foi para sua casa também, e assim foi a situação dos jogadores do Inter que estão de folga até quinta-feira pela manhã. A reapresentação do Internacional acontece na quinta-feira pela manhã. 4 dias de descanso, obviamente, para aqueles jogadores que não foram convocados na data FIFA. E na tarde deste domingo, eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre Clássico Grenal, porque o técnico Roger Machado quebrou um pouco a lógica deste clássico, com uma declaração que ele deu depois da partida contra o Corinthians, onde ele já confirma Bruno Henrique como titular no Grenal, na vaga de Thiago Maia, que está suspenso. Eu falo sobre isso nesse vídeo aqui, é só clicar para assistir, saber um pouco mais sobre essa transparência do Roger e também sobre o que ele falou, projetando o clássico do próximo dia 19 de outubro, tá? Avançando na pauta, e ainda sobre Grenal, uma declaração no pós-jogo do Grêmio repercute no ambiente colorado, que é de Edenilson, ex-jogador do Internacional, que inclusive marcou o gol em clássicos grenais com a camisa do Internacional. Ele foi perguntado sobre o clássico na zona mista da Arena, depois da vitória do Grêmio sobre a equipe do Fortaleza. E disse Edenilson: "Estou preparado. Quem sabe fazer o inverso e marcar um gol aqui pelo Grêmio. Tanto contra o Atlético Mineiro como no Clássico Grenal, a gente vai em busca dos 3 pontos. Mas o Edenilson projetando um gol seu, dizendo, e obviamente que ele quer fazer o gol em Grenal, né? Mas ele dizer assim que quem sabe, já fiz pelo Inter, eu fazer pelo Grêmio também, uma pimentinha no clássico de um jogador que a torcida do Inter não gosta muito, que saiu daqui por ser muito criticado pelo torcedor e que vai reencontrar a torcida do Internacional. E, obviamente, é um ingrediente a mais do clássico do dia 19 de outubro, tá? Avançando na pauta, o Inter divulgou o vídeo de bastidores do empate contra a equipe do Corinthians pelo placar de 2-2. E a gente percebe nas imagens dos bastidores. Por último, eu quero falar sobre uma polêmica que acontece na seleção uruguaia e que envolve o goleiro do Internacional, Sérgio Rocher, que é um dos capitães, é um dos líderes da seleção uruguaia. Luis Soares concedeu uma entrevista no Uruguai, ele que já não joga mais pela seleção uruguaia, já se despediu da seleção uruguaia. Ele deu uma entrevista e criticou o técnico da seleção uruguaia, Marcelo Bielsa. Soares chegou a dizer que a relação dele com o grupo de jogadores era ruim, que ele não cumprimentava os jogadores durante a Copa América e que, inclusive, ele não permitia que funcionários históricos da seleção uruguaia convivessem com os jogadores, algo que pegou muito mal junto ao grupo de atletas. E, obviamente,
pelo tamanho de Luis Soares, isso caiu como uma bomba na imprensa uruguaia e estourou no Rocher, que hoje chegou em Montevidéu e, obviamente, teve que falar sobre Luis Soares e as declarações dele em relação ao comando da seleção uruguaia. E o Rocher foi o mais político possível. A gente sabe que o Rocher é muito próximo do Luis Soares, eles são amigos, foram companheiros de clube, foram companheiros de seleção, são amigos, o Rocher é próximo do Soares, mas o Rocher é o cara que é um dos líderes do grupo e que tá lá com o Marcelo Bielsa, em meio a este ambiente turbulento externo na seleção uruguaia, pelo fato de se descobrir que internamente já havia uma insatisfação. E o Rocher confirmou o que disse o Soares, tá? De certa forma, ele até comprou a briga e não duvido dele também entrar em um litígio com o técnico Marcelo Bielsa. Ele disse: no meu modo de pensar, essas coisas são resolvidas a portas fechadas. Não posso acrescentar nada mais publicamente do que já foi dito. Estamos cientes de que isso repercutiu muito. Obviamente, eu ouvi as declarações do Soares. Tudo o que posso dizer é que ele disse coisas que aconteceram. Ele tomou essa decisão de tornar estas situações públicas. O que me corresponde hoje é estar aqui e tentar esclarecer essas coisas que aconteceram lá, mais do que qualquer coisa na Copa América, para tentar resolvê-las, para que o ambiente seja agradável para treinar, para trabalhar, que é o que todos nós queremos. O Rocher confirmou o que Soares disse, as declarações polêmicas em relação ao Marcelo Bielsa. E, obviamente, o ambiente da seleção uruguaia está em meio a esse turbilhão e o Rocher, como um dos líderes do grupo, está bem envolvido nessa situação. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Passar algumas odds dessa segunda-feira, onde temos jogos pela Série B do Campeonato Brasileiro, antes da parada total de data FIFA que a gente vai ter. Goiás e Santos é o grande jogo. Odd do Goiás 3.1, empate 3, Santos está pagando 2.4. Joga lá na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito, fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!